Oi gente, essa é a segunda parte da nossa quinta aula que fala sobre vulcanismo e nessa aula nós vamos enfatizar a morfologia dos vulcões, o vulcanismo intraplaca e os registros históricos, ok? Bem, só relembrando, nós temos os três tipos básicos de lava. A basáltica com 50% de sílica, é um teor considerado baixo e por isso mesmo vai gerar vulcanismo não explosivo, um vulcanismo relativamente quieto. A lava andesítica que tem 60% de sílica e essa quantidade já vai dar uma viscosidade maior para a lava e consequentemente o vulcanismo vai ser explosivo. E a lava riolítica que tem 70% de sílica e que vai ter também um caráter explosivo. Isso vai ser importante porque nós vamos falar da morfologia dos vulcões e a morfologia dos vulcões pode estar associada a um tipo específico de lava dessas lavas aqui observadas. Bem, por exemplo, nós temos aqui três tipos de morfologias de edifícios vulcânicos, ok? Então, o vulcão escudo, ele é um vulcão que vai ter uma base extremamente larga, olha só aqui a escala, né? 20 km, aqui tem mais de 80 km, tá? E em relação à sua altura, nesse caso aqui em torno de 9 km, porque está representando exatamente esse vulcão Mauna Loa, que fica no Havaí, tá certo? Então, por isso, ele vai ter um flanco de inclinação muito suave, entre 3 e 4 graus somente, ok? O segundo tipo de vulcão, de edifício vulcânico, vai ser o vulcão composto. Esse vulcão composto ele já tem um tamanho bem menor do que o vulcão escudo e é aquele que tem um formato caracteristicamente cônico, né? Como aqui o vulcão Licancarbur no Chile, certo? Esse vulcão ele vai estar mais associado, por exemplo, a limites de placas convergentes, porque a lava que sai normalmente é a lava andesítica que vai ter o caráter explosivo. E aí nós vamos ter esse formato cônico característico, tá? Observe que ele pode chegar aqui em torno de 4 km de altura, certo? E a base pode chegar aí a cerca de 10, 12 km, certo? É bem menor do que o vulcão do tipo escudo. Bem menor ainda vai ser o chamado cone piroclástico, ou cone de escora, ou cone de cinzas, como alguns livros trazem, tá certo? Então, esse tipo de edifício vulcânico ele é formado pelo acúmulo, né, de fragmentos piroclásticos que saem de determinadas regiões vulcânicas. Diferente desses aqui que levam milhões de anos para se formar, os cones de cinzas eles podem levar apenas 3, 4, 5 semanas ou no máximo alguns meses e podem atingir aqui alturas em torno de 300, 400 ou até 500 metros, certo? Bem, vamos falar primeiramente do estratovulcão ou vulcão composto. Ele recebe esse nome de estratovulcão porque ele é um vulcão estratificado, ou seja, são sequências de corridas de lava e de deposição de cinzas vulcânicas, dando esse caráter estratificado como está aqui no desenho, certo? Como nós falamos agora há pouco, ele tem um formato cônico característico, né? Esse ângulo aqui ele pode chegar, o ângulo de inclinação do flanco pode chegar a 25, entre 25 e 30 graus aproximadamente, e ele vai ter aqui uma cratera central, onde vai sair grande parte da lava e dos materiais piroclásticos, cinzas vulcânicas, gases, certo? As erupções de flanco que vão ocorrer aqui, certo? E podem ser formados também os chamados domos de lava, né? Eles podem ser formados numa área lateral aqui no flanco ou até mesmo na própria cratera, tá ok? Então esse é o tipo de vulcão associado normalmente a limites de placas convergentes, o vulcanismo predominantemente andesítico, certo? Uma das feições que podem se formar a partir da explosão de um vulcão, estratovulcão, é a chamada caldeira. Por exemplo, aqui nós temos um estratovulcão que está entrando em erupção, uma erupção violenta, certo? Que isso vai provocar o esvaziamento parcial da câmara magmática e aí o peso do edifício vulcânico vai ser maior, né, do que a capacidade de suporte por conta desse esvaziamento parcial aqui. Então ele vai colapsar, vai cair, certo? O edifício vulcânico cai e forma a chamada caldeira.
Essa caldeira, posteriormente, ela vai ser preenchida com água da chuva e das águas subterrâneas e formar os chamados lagos de caldeira. Aqui nós temos um exemplo, uma imagem do Crater Lake, lá nos Estados Unidos, né, que tem pouco mais aí de 5 quilômetros de diâmetro, certo? E aqui, olha só, material vulcânico já surgindo acima da superfície da água do lago, ok? Uma outra feição é o chamado domo de lava. Tá? Então, exatamente pelo fato da lava ser muito viscosa, então aqui ó, na cratera vai saindo a lava e ela vai se amontoando aqui, formando o chamado domo de lava, ok? Esses domos às vezes eles podem acontecer nos flancos também dos vulcões, tá? Então, tanto nos flancos quanto na região central, ou seja, na cratera, nós podemos ter a formação desses domos de lava. Saindo dos estratos vulcões, vamos falar agora dos cones piroclásticos, cones de cinzas ou cones de escória, certo? Então, esse tipo de edifício vulcânico, ele pode ter às vezes até 35 graus aqui, né, na inclinação do flanco, certo? E ele é formado por um acúmulo de material piroclástico, cinzas vulcânicas que tem até 2 milímetros de diâmetro, né? O chamado lápile, que vai de 2 a 64 milímetros, e as bombas vulcânicas, que tem acima de 64 milímetros. Normalmente predomina tamanho lápile a bombas vulcânicas, certo? Além das erupções desse material piroclástico, pode ter também corridas de lava, como a gente está vendo aqui, né? Esse material escuro aqui é lava. E esses cones piroclásticos, como eu falei antes, eles podem durar apenas algumas semanas para construir todo o edifício vulcânico, certo? Outra coisa também é que eles podem estar associados tanto a vulcanismo basáltico quanto a vulcanismo andesítico, certo? Agora o vulcão do tipo escudo, né? Que é o exemplo típico que ocorre no Havaí. Então a gente tem aqui alguns vulcões, o Kilauea, que é considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, o Mauna Loa, que talvez seja o maior vulcão da ilha havaiana, o Mauna Kea, que já não está em atividade, não quer dizer que esteja extinto, né, mas está inativo. E aqui nós temos como formato, né, o flanco suave, como eu falei, em torno de 3 a 4 graus, e na região central tem uma caldeira, que é uma caldeira formada não exatamente por aquele colapso súbito que ocorre nos vulcões do tipo estratovulcão ou vulcão composto, né? Na verdade, isso aqui vai ser uma subsidência ao longo do tempo, né? Vai haver esvaziamento parcial dessa área e ele vai descendo ao longo do tempo e não de forma súbita, certo? Bem, aqui é uma foto, né, do Mauna Loa, ok? Mostrando que é realmente bem suave e nós vamos ter aí o vulcanismo basáltico atuando nesse tipo de vulcão, tá certo? Nesse caso aí ligado a um ponto quente. E o que seria esse ponto quente? A gente vai falar agora. Então observem que nós temos aqui pontos quentes, né, no meio de placas. Eles não estão associados aqui a nenhum limite de placa tectônica. Por isso que nesse caso a gente chama de vulcanismo intraplaca, certo? Então esses pontos quentes aqui, esses círculos verdes são os pontos quentes ativos, tá? Então está tendo atividade vulcânica nessas áreas. Esse aqui, por exemplo, é o do Havaí. Bem, então o que é que vai acontecer? O ponto quente que é fixo no manto, ele vai originando aqui uma ilha, certo? Enquanto que a placa oceânica ela vai estar migrando nesse sentido. Então, com o passar do tempo, essa ilha 1 ela já vai se afastar do ponto quente e começa a se formar a ilha 2, certo? A mesma coisa vai acontecer com o passar do tempo, alguns milhares ou milhões de anos, a ilha 2 se afasta e começa a se formar a ilha 3, ok? E nesse último quadro aqui, observe que o que era a ilha 1 já não é mais ilha, já é um monte submarino, porque já está completamente submerso, certo? Então essa é a sequência que ocorre ainda hoje no Havaí, porque o ponto quente está ativo a ponto de ter vulcões ativos aí no Havaí, como o Mauna Loa e o Kilauea. Bem, então nós temos aqui, né, o Mauna Loa, o Kilauea, são aproximadamente 30 km de distância entre eles. E observe essas corridas de lava, ó, essas manchas escuras, tá? Elas percorrem aqui distâncias aí certamente acima de 60 km, tá? O Kilauea, que é considerado o vulcão mais ativo do mundo, grande parte das lavas, tanto as originadas na
caldeira central como as erupções de flanco, elas atingem as regiões oceânicas, certo? E aí isso vai gerar um basalto vesicular, que é aquele basalto cheio de vazios, de poros, né? Extremamente frágil, pode dar bons aquíferos, mas é um basalto extremamente frágil, ok? Então essa é a situação que ocorre no Havaí, certo? Temos aqui uma erupção, uma imagem de erupção do Kilauea, como a gente falou, né? É uma erupção efusiva, ele pode aí atingir a dezenas ou centenas de metros de ejeção de lava e vai formar rios de lava, né? Já que é a lava basáltica que vai percorrer longas distâncias por ser muito fluida, certo? Aqui os exemplos de lava, né? As lavas Parroiroi, que vão dar esse aspecto aqui ao cordoado, certo? São normalmente fluxos pouco espessos, ok? Onde a lava ainda está numa temperatura muito elevada e vai percorrendo, se solidificando, formando essas estruturas, certo? Esse é um tipo de lava, de corrida de lava muito comum no Havaí. O outro tipo de lava vai ser a lava do tipo AA, que vai aparecer aqui agora. Essa aqui, ó. Então é mais espesso o fluxo de lava, certo? A lava ela está menos quente, então ela vai ter esse aspecto fragmentário. Então vai migrando lentamente. Aqui no caso um fluxo do tipo AA, né? Ele está sobre um antigo fluxo do tipo Pai-Roi-Roi, né? Um fluxo Pai-Roi-Roi ele pode normalmente evoluir para um fluxo do tipo AA. É só aumentar a espessura, vai diminuindo a temperatura e ele vai dando esse aspecto fragmentário. Mas não se observa o contrário, o fluxo do tipo AA evolui para um Pai-Roi-Roi, ok? Uma das feições muito comuns que ocorrem no Havaí são os chamados tubos de lava. Esses tubos de lava, eles podem ter aqui, esse aqui mesmo tem uma altura de aproximadamente 2,5 metros, tá? Então dá para uma pessoa caminhar aí dentro, certo? Observem essas pessoas aqui em cima, enquanto embaixo, ó, a lava está passando, tá? Exatamente num tubo parecido com esse aí, tá? Isso vai fazer com que nem toda a lava do Havaí, por exemplo, percorra a superfície, né? Porque essa lava aqui que estava percorrendo a superfície, como ela está em contato direto com a atmosfera, ela resfria mais rápido, enquanto que embaixo a lava continua aquecendo e vai formando tubos semelhantes a esse aí, tá certo? Então, olha só essa animação aqui, ó. Você tem a lava saindo, né? Parte vai pela superfície e parte vai formando os tubos de lava. E esses tubos de lava, ó, vão ser responsáveis por levar lava até o oceano e fazendo com que a ilha cresça, né, para os lados. Aqui é uma simulação, né? Não tinha ninguém filmando, evidentemente, mas é uma simulação de uma lava passando por dentro de um desses tubos, certo? Bem, aqui nós temos as Ilhas Havaianas, certo? A ilha principal, ilha maior, né? Que está sobre o ponto quente. Aqui vão ficando cada vez mais as ilhas mais antigas, né? Então aqui é a imagem, ó, da ilha principal, a placa está movendo nesse lado e aqui é a ilha mais antiga. Nós temos aqui o vulcanismo efusivo, onde a lava é ejetada aí a dezenas ou centenas de metros de altura, certo? Mas sem ocasionar grandes explosões. Como é uma lava basáltica, então ela vai percorrer longas distâncias, né? Como é esse caso desse rio de lava aí, que pode chegar aí 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 quilômetros de onde a lava saiu, seja de uma erupção central ou de uma erupção de flanco, certo? Nesse caso aqui, as lavas atingindo aí o Oceano Pacífico, né? Quando elas se solidificam muito rapidamente, ela vai formar, nesse caso, o basalto vesicular, que é cheio de poros, né? Que são as vesículas, né? Então são os vazios ocasionados pelo escape dos gases aí, tá certo? Então olha só, os rios de lava descendo aí, nós vemos que podem ser dois tipos, né? Quando a lava ela já está num regime mais de menor velocidade, mais fininha, vai ocasionar o fluxo Parroiroi, e mais lento ainda e mais espesso vai ocasionar o fluxo do tipo A, ok? E aqui os registros históricos, tá? Então nós temos aqui o Vesúvio,
né, que lançou 3 quilômetros cúbicos de tefra, que é um material vulcânico, né, o material ejetado pelo vulcão, é chamado coletivamente de tefra. Então o Vesúvio lançou 3 quilômetros cúbicos, 79 TC. O Tambora, na Indonésia, em 1815, lançou 80 quilômetros cúbicos de tefra. O Krakatoa, 18. O Katmai, no Alasca, 12. O Monte de Santa Helena, em 1980, que a gente falou dele na primeira parte da aula, lançou 1 km cúbico. E o Pinatubo, nas Filipinas, que também nós mostramos na primeira parte da aula, 8 km cúbicos de tefra. Em cima disso, dá para se fazer o índice de explosividade vulcânica, que vai variar do suave ao mega colossal, certo? Então, por exemplo, o Vesúvio e o Pinatubo estão entre 1 km cúbico e 10 km cúbicos. Então ele é classificado como uma explosão paroxísmica, certo? E o Krakatoa e o Tambora estão entre 10 km cúbicos e 100 km cúbicos. Então já é um tipo de erupção colossal. Bem, como registro histórico eu vou destacar duas erupções. A do Vesúvio, de 79 d.C., certo? Que soterrou a cidade de Pompeia. E aqui são moldes de corpos humanos que foram mortos durante a erupção do Vesúvio em 79 d.C., certo? Aqui no caso é um soldado romano, né, que ele simplesmente se agachou aí, né, dá para ver que ele está com a mão no nariz, provavelmente o odor forte, né, dos gases, principalmente gases sulfurosos, né, deixaram ele meio tonto, ele se agachou e pôs a mão no nariz, mas infelizmente ele não pôde fazer muito mais do que isso, certo? E o outro exemplo é o do Krakatoa, tá? Então eu vou falar aqui do período entre 1883 e 1927. Quem quiser saber mais sobre o Krakatoa, é só acessar nessa página aqui mesmo, na página Geologia Básica, certo? Nesse endereço tem um Desmistificando as Geociências falando de outras erupções do Krakatoa ainda mais catastróficas do que essa, tá bom? Bem, aqui em 1883 o Krakatoa entrou em erupção, certo? Provocando um grande fluxo piroclástico e grande parte, né, do edifício vulcânico ele foi esvaziado, certo? Então, quando esvazia, o que é que forma, que eu falei na aula já de hoje, o colapso do edifício vulcânico. Então ele vai colapsar e nesse caso aqui formou uma caldeira submersa com cerca de 8 km de diâmetro e 800 metros de profundidade, certo? E aí, durante esse colapso, provocou tsunamis que atingiram até 40 metros de altura. Quando foi em 1927, olha o Krakatoa ressurgindo aí acima do nível das águas. Aqui sim, são imagens de 1927, né? Com erupções, aí uma grande quantidade de cinzas vulcânicas, bombas vulcânicas sendo ejetadas, e o Krakatoa ressurgindo agora com o nome de Anak Krakatoa, que quer dizer o filho do Krakatoa, tá certo? Bem, essa é a nossa bibliografia consultada, certo? E só lembrando mais uma vez, né, a gente tem a página no facebook.com/showmaster, a página Geologia Básica, tem um canal no YouTube, Geologia Básica, e agora também estamos no Instagram com o nome Geologia_Básica, certo? Então essa é a segunda e última parte da aula sobre vulcanismo. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula nós vamos falar sobre sismicidade, ok? Um abraço a todos e até a próxima.